Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida e por essa oportunidade que nós temos de meditarmos um pouquinho na sua palavra, no teu santo evangelho, e que isso possa impactar as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada família representada que está nos acompanhando, aqueles que também vão assistir pelo YouTube. Livra o Senhor do mal, preserva, Senhor, a vida de todos, e que o Senhor possa ter misericórdia do seu povo para que haja o pão de cada dia, Senhor, e que, acima de tudo, nós possamos confiar no Senhor a cada dia, sabendo que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estudamos a história da igreja. Quando a gente fala estudamos a história da igreja, é apenas um drops, né? Uma pequena amostra, uma visão bem geral. Depois nós estudamos também um pouquinho a respeito da doutrina da história dos batistas. E depois nós estudamos os 5 solas, que são os 5 pilares da reforma protestante. O sola escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e glória somente a Deus. Hoje nós vamos entrar na terceira série, que são propriamente as doutrinas da graça, ou também conhecida como os 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo são conhecidos como 5 pontos do calvinismo, ou então como as doutrinas da graça. E hoje nós vamos dar uma visão geral e também estudar a primeira delas, que é a total depravação. O texto-chave é Romanos 3. Irmãos, se a gente confiasse nas Escrituras, o sola Escritura, o toda a Escritura, bastaria nós lermos esse texto de Romanos 3 e descansarmos. Ele é autoexplicativo. Então, ali Paulo está falando que todos os judeus e todos os gentios igualmente estão debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Isso ele começa falando lá em Romanos capítulo 1, depois que ele faz a introdução. E aqui, a partir do versículo 9 do capítulo 3, ele começa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, essa palavra é sempre importante, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, quando usa esse termo aqui, tanto judeus como gregos, ou judeus e gentios, está falando aí de toda a humanidade. Toda a humanidade. Como está escrito. Daí ele vai esmiuçar um pouquinho esse todos. Como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha como isso é objetivo, como isso não deixa margem de dúvidas. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Jesus fala que dos homens nascidos de mulher, não existe ninguém igual a João Batista. São palavras de Jesus. Mas ele fala o seguinte, mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Por quê? Porque no céu, todos nós já vamos estar santificados e livres dos nossos pecados. Por isso que ele fala assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. O que significa esse a uma se fizeram inúteis? Quer dizer, de uma vez só, se fizeram inúteis. Por que de uma vez só? Porque quando Adão caiu,
todos os homens, toda a raça humana caiu juntamente com ele. Então, é por isso que quando nós nascemos na morte natural, nós nascemos em Adão e nós já nascemos separados de Deus, que é chamada essa doutrina de pecado natural. Então, nós somos condenados por causa do nosso pecado natural, porque nós nascemos já no pecado, e também pelos pecados próprios, porque à medida que vai passando os dias, nós vamos acumulando sobre as nossas cabeças os nossos próprios pecados. E daí ele vai falar desse todos, né? A garganta deles é sepulcro aberto. Olha o termo que ele usa para descrever quem é o homem. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Todos. Então você olha isso daqui e fala assim, eu não sou assim. Eu não sou assim. Daí cabe duas perguntas. Será que não é? E se não for, por que não é? Então, não é? E se não é, por que que não é mais? A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, Paulo aqui, ele está falando do homem natural, do homem sem Deus, o estado em que o homem nasce. O homem nasce desse jeito. Essa é a figura do homem não regenerado. Por melhor que ele seja pelo ponto de vista da sociedade. Mas aí nós devemos lembrar que para Deus, as nossas melhores obras são como os trapos do imundo. As nossas melhores obras, quando nós não estamos em Cristo, o que nós temos para apresentar a Deus é como o trapo do imundo, conforme diz lá em Isaías. O que é o trapo do imundo? O trapo do imundo pode ser duas coisas, ou eles podem ser as duas coisas, né? A primeira explicação é que provavelmente eram os trapos que os leprosos usavam. Então, aquele pano que ficava cobrindo as feridas, e ali ficava dias e dias e dias. E quando ele tirava aquilo vinha sangue junto com um pedaço de carne apodrecido. Então, as nossas melhores obras sem Deus é comparado a isso. Ou então, o pano que as mulheres usavam no deserto, no período durante a sua menstruação. E vocês imaginam, assim, sem higiene nenhum, sem poder trocar, aquilo ficava dias daquele jeito. Então, Isaías, no livro de Isaías, registra essa figura que Deus usa, de que as nossas melhores obras, sem Cristo, sem Deus, são como o trapo do imundo. A grande dificuldade do evangelicalismo atual em aceitar a doutrina da eleição é porque, altamente influenciado pelo humanismo, também não aceita o ensino de que o homem é realmente mau. Então, o problema de todos, ou de grande parte do desvio, está no fato de o homem não se enxergar verdadeiramente mal. Por quê? Porque o evangelho, então ele é feito por essas doutrinas que nós vamos estudar agora, só que ele é uma sequência, é um elo, um depende do outro. É como a melhor figura para isso é a gente imaginar a gente abotoando uma camisa com 5 botões, né? O primeiro deles é a depravação total, que você abotoa. Se você abotoar o primeiro botão correto, todos os outros vão ser abotoados corretamente. Agora, se você abotoar errado esse primeiro botão, todos os demais serão abotoados. E qual o problema? O problema hoje é que no evangelicalismo atual, se começa falando assim, olha, Deus te ama. Deus te ama. Agora, será? Quando Paulo começa a escrever aqui
os cristãos lá de Romanos, que ele vai fazer uma exposição, porque a carta de Romanos é a melhor carta de exposição do evangelho que nós temos, né? Uma carta, digamos assim, sistemática, que sistematiza o evangelho. É o melhor. Agora, ele inicia falando disso, que Deus te ama? Não. Ele inicia falando assim, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a primeira coisa que ele começa a falar assim, olha, o homem é mau. E o homem fala, não. Eu não sou tão mau assim, não. Eu não sou tão mau. E eu tenho uma tiazinha que ela não quer saber de Cristo, mas ela é tão boazinha. Eu conheço gente que fala isso e você talvez conheça. Então, o grande problema hoje é que o homem, ele não se vê realmente mal. Por que ele não se vê realmente mal? Porque ele tem um conceito a respeito de si muito elevado. Se ele não matar, não roubar, não faz sexo ilícito, pronto. Ele é bom. Os outros pecados, esses pecados aí não faz muita diferença, são pecadinhas. Daí, eu falei isso no domingo na pregação. A gente precisa lembrar que o homem caiu, toda a raça humana caiu por entre aspas, por um pecadinho do nosso ponto de vista. Que Deus mandou não comer a fruta, eles foram lá e comeram a fruta. No ponto de vista do homem atual, do homem moderno, isso não é um pecadinho banal? Deus mandou, não proibiu de comer, mas comeu. Bobagem. Só que com isso, toda a criação caiu, nós caímos, nós envelhecemos. Todo esse caos que nós estamos passando, a explicação primária é por causa da queda de Adão, por causa do pecado que trouxe a morte para a criação. Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, ele dizia assim, o homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Então, esse é o que o homem pensa. O homem moderno, ele não acredita na palavra de Deus. Ele acredita em Rousseau. Que o homem é bom. É por isso que, quando o bebezinho chega de casa, os pais acham que está chegando um filho de Deus. Um bebezinho inofensivo. Não. Aquilo é como uma serpente. Ela ainda não se comporta como uma serpente, mas deixa ela crescer. Para ver. E assim. E o bebê já chega do hospital, já testando os pais. Por quê? Porque essa natureza é má. O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Mas a sociedade é composta de quem? Só de elefantes? Ou a sociedade é composta de homens, né? Então, a sociedade que é corrompida porque o homem pertence à sociedade. E o homem nasce mal, conforme diz a palavra de Deus. É importante a gente voltar na Reforma Protestante, porque todos esses conceitos, eles nascem a partir dali. Então, a Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo do Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, da Igreja Romana, propondo uma reforma. É bom a gente falar Igreja Romana do que Igreja Católica, porque católica significa universal, né? E nós somos católicos, porque nós fazemos parte da Igreja Universal. Então, diversos pontos da doutrina da Igreja Romana propondo uma reforma. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa iniciada na Alemanha e se estendendo por toda a Europa. O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente. Por que Igreja do Ocidente? Porque a Igreja Romana já havia se separado em Igreja do Ocidente e Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, né?
no século XI. E agora tem uma divisão dentro da Igreja do Ocidente, entre católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o protestantismo. Então, Martinho Lutero foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão, figura central da reforma protestante, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Confrontou o vendedor de indulgências Roland Tetzel com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelo imperador. Então, nós precisamos lembrar que as igrejas protestantes, as igrejas reformadas, elas surgiram a partir do momento em que Lutero foi excomungado da Igreja Romana, porque a sua ideia inicial não era dividir a Igreja Romana. Na realidade, a sua intenção era que houvesse uma reforma dentro da Igreja Romana. Isso aqui é um facsímile das 95 teses. Os 5 solas, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Daí, irmãos, surge o calvinismo. Quando nós estudamos a história da Igreja, nós falamos que houveram 4 reformas. A mãe de todas as reformas foi a reforma de Lutero, a reforma luterana. Depois houve a reforma radical, que foi a reforma dos anabatistas. Houve a reforma anglicana, com o rei Henrique VIII, de onde se originou a Igreja Batista, conforme nós estudamos. Então, a Igreja Batista, ela é fruto da reforma anglicana e não da reforma luterana. Então, lógico que lá atrás tem a reforma luterana, mas nós não saímos da reforma luterana, nós saímos da reforma anglicana, os batistas. E, então, o calvinismo. Esse nome calvinismo, ele vem do nome de João Calvino. Nós precisamos entender que é o seguinte, quem colocou esse nome não foi Calvino. Calvino, com certeza, ele rechaçaria esse apelido. Ele jamais aceitaria que as doutrinas que ele estava ensinando seriam chamadas de calvinismo. Porque, como dizia Spurgeon, o calvinismo é o evangelho, o calvinismo é só um apelido. E Calvino não aceitaria que essas doutrinas que foram defendidas por ele, e ele as tirou da palavra de Deus e principalmente dos escritos de Paulo, fosse chamada de calvinismo. 1509 a 1564, foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante, uma influência que continua até hoje. A forma de protestantismo que ele ensinou e viveu é conhecida pelo nome de calvinismo. Mesmo que o próprio Calvino teria repudiado contundentemente esse apelido. Seus ensinos são conhecidos como os 5 pontos do calvinismo ou também como as doutrinas da graça. Esse nome calvinismo, ele foi colocado quando Calvino já havia morrido. Na época de Calvino, isso não era chamado de calvinismo. E daí surge, então, o arminianismo, porque tem um contraponto aí. Os 5 pontos do calvinismo, eles não são originais. Lembra que eu falei para vocês que os 5 solas também não são originais? Eles são uma resposta aos pilares da Igreja Romana. Então, por exemplo, assim, a Igreja Romana crê na Escritura e na tradição. Vieram os protestantes e falaram assim, não, só a Escritura. A graça e os méritos. Vieram os protestantes, não, somente a graça. A fé e as obras, não, somente a fé. Cristo, Maria e a intercessão dos santos, não, somente Cristo. Glória a Deus, aos santos, a Maria
E a igreja, não, glória somente a Deus. É uma resposta. E o calvinismo, também ele é os 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça, eles também não são originais, porque eles são uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Jacobus Arminius, 1560 a 1609. Teólogo neerlandês, holandês, da época da Reforma Protestante. Trabalhou em 1603 como professor de teologia na Universidade de Leiden. Ele escreveu livros e tratados sobre teologia, e a sua visão tornou-se a base do arminianismo e do movimento neerlandês remonstrante. Remonstrante, ele tem o significado assim, mostrar novamente. Remostrar, mostrar novamente. Após sua morte, a sua objeção ao padrão reformado, a Confissão de Fé belga, provocou uma ampla discussão no Sínodo de Dort, resultando nos 5 pontos do calvinismo, na refutação dos nos ensinamentos de Armínios. Então, os 5 pontos do calvinismo foi uma refutação aos 5 pontos do arminianismo ou aos ensinos de Armínios. Então, quais são os 5 pontos? Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Então, Deus, ele sabia quem teria fé, isso do ponto de vista do arminiano. Deus sabia quem teria fé, então ele elege ou deixou de eleger baseado nisso, baseado no conhecimento prévio que ele tinha de como o homem ia se comportar. Segundo, Cristo morreu por todos os homens em geral e a favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. Então, o arminianismo ele acredita que Cristo morreu por todos. Devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. 4. Essa graça pode ser resistida. Deus pode chamar e eu falo, não, eu não quero. E Deus fala, tá bom, você não quer, fica aí. E 6, e o 5, se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Esse daí é um ponto que ele foi modificando com o tempo. Né? Então ele iniciou assim, falando que eles não tinham certeza de nada, mas depois com o tempo ele evoluiu e hoje os arminianos, então eles acreditam que uma pessoa que foi salva, ele pode cair da fé e pode perder a salvação. Então, daí, baseado nesses pontos aí, veio o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi um sínodo nacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, em 1618 a 1619. Irmãos, quando a gente coloca essas datas aí, não é que ele durou 2 anos. Essas assembleias, essas conferências que tinham, eles marcavam diversas datas, diversos encontros. E esses encontros, para discutir isso daí, eles foram feitos durante 2 anos. Então, eles demoraram, foram vários encontros que foram realizados durante 2 anos para se chegar a esses pontos aqui. Na Holanda, em 1618 a 1609, pela Igreja Reformada Holandesa, com o objetivo de regular uma séria controvérsia nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo. Foram também convidados representantes com direito de voto vindos de 8 países estrangeiros. Então, o que aconteceu? O arminianismo, os ensinos de Armínio, eles começaram a ganhar volume e começou a influenciar as igrejas reformadas da Holanda. De repente, as igrejas começaram a colocar em dúvida a base da fé, aquilo que eles tinham aprendido. E começou a haver uma controvérsia dentro da igreja. E daí foi convocado o sínodo para discutir essa controvérsia.
O sínodo decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Então, no sínodo de Dort, os 5 pontos do arminianismo, eles foram considerados heresia. Essas doutrinas descritas no documento final chamado Cânones de Dort são também conhecidas como 5 pontos do calvinismo, ou então, como eu falei para vocês, as doutrinas da graça. E quais são eles? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Que nós vamos estudar cada um desses. Nós já falamos, quando nós estudamos sobre a história dos batistas, nós falamos sobre esse documento aí, que é a Confissão de Fé Batista de 1689. E por que nós estamos falando da confissão de novo? Porque a Confissão de Fé Batista de 1689, ela foi adotada pelos ministros e mensageiros da Assembleia Geral dos Batistas em Londres, de 3 a 11 de julho de 1689, que se reuniram para dar uma expressão formal de sua fé cristã, sendo uma confissão de fé reformada. Então, a Confissão de Fé Batista de 1689, ela é uma confissão de fé calvinista, com base nesses 5 pontos. Então, se você pegar lá, você ler a Confissão de Fé Batista de 1689, você vai ver que ela está baseada nesses 5 pontos do calvinismo. Essas doutrinas reformadas prevaleceram nas arenas mais influentes da vida denominacional batista até a segunda década do século XX, sendo que a maioria dos grandes pregadores, teólogos e missionários batistas eram reformados. Então, quer dizer, já faz 100 anos, aproximadamente, que a Igreja Batista deixou de ser calvinista. Ela abandonou a fé dos fundadores da denominação, etc., e elas abraçaram o arminianismo. É por isso que, nos dias de hoje, uma pessoa que sai de uma igreja batista, ele vai para uma Assembleia de Deus, ele vai para uma adventista, ele vai para uma metodista, ele vai para uma neopentecostal, e ele não vê mais diferença. Não vê mais diferença. Há 100 anos atrás, jamais alguém sair de uma igreja batista e iria para uma igreja pentecostal, da Assembleia de Deus, ou coisa. Jamais, jamais. Porque o evangelho que era pregado era completamente diferente. Tanto que, lá no início, se uma pessoa era transferida da Assembleia de Deus para uma igreja batista, ela tinha que se batizar de novo, porque aquilo não era considerado evangelho. E hoje? Spurgeon falou assim: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Não é o que acontece hoje? Tendo um discurso bonito, um discurso que agrada a pessoa, ele jamais vai fazer igual aos bereanos que iam examinar as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então aí nós temos o quadro comparativo, né? E hoje nós vamos estudar o primeiro ponto, que é a total depravação, em contraponto ao primeiro ponto do arminianismo, que é Deus elege ou reprova a base da fé prevista ou da incredulidade. Então, Deus, ele vê lá na frente e ele saberia se o homem teria fé ou não. Esse era o ponto do arminianismo. E os calvinistas, eles pregavam na total depravação. A total depravação, ela também pode ser chamada de a incapacidade humana. O homem não tem capacidade de ir a Deus. Ou então, a escravidão da vontade. Foi até um título de um livro de Lutero, que nós já falamos lá na primeira aula, quando nós falamos sobre a história da Reforma Protestante, né? Irmãos, por que esse nome é a escravidão da vontade? Porque é o seguinte, não é que, de fato, o homem, ele tem livre-arbítrio.
Ele tem. Não é que ele não tem. O homem tem vontade própria. Ele tem. O problema é que por causa do pecado, essa vontade do homem, ela é escravizada pelo pecado. Então, quando o homem caiu, ele perdeu a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A sua vontade ficou presa ao pecado. Então, a partir da queda, toda vez que o homem ficar livre para decidir, ele vai pecar. Ele nunca vai fazer o bem. É por isso que tem uma música eu já citei aqui uma vez, mas vou citar de novo, né? Aquela música do Roberto Carlos, que ilustra isso daí, né? Ele fala assim, que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Então, é uma realidade isso. Tudo que nós gostamos naturalmente é contra Deus. A nossa vontade, ela é cativa ao pecado. É o leão que, quando está com fome, sempre vai comer carne, porque faz parte da natureza dele. Então, a nossa natureza é o pecado. O pendão da carne é o pecado. O homem se inclina ao pecado. Então, a sua vontade, embora ele tenha vontade, mas a vontade dele é presa, escrava do pecado. Por isso, toda vez que ele age, ele peca. Então, essa total depravação, o que significa? Eu vou colocar um vídeo aqui. Uau! Não, percebeu? Então, assim, na hora que ele viu aquele buraco negro lá, a primeira coisa que ele pensa é fazer uma coisa errada. Assim somos nós. Então, agora vamos ver o que significa, então, essa total depravação. O pecado atinge toda a raça humana. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso, todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós já lemos lá no texto de Romanos 3, né? Um pouquinho antes do 5:12, que todos pecaram. Todos estão debaixo da ira de Deus. Tanto judeus como gregos. O pecado atinge toda a raça humana, porque em Adão, todos somos condenados. Nós estamos debaixo do pecado por causa da queda dos nossos pais. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. É recebido como herança desde Adão, repassado pelos pais. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, deve-se dizer que o pecado é universal e histórico. Atinge todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Não pense que em algum lugar vai ter uma tribo de homens que não pecam. Não existe isso. Você vai pegar tribos de homens isolados que nunca tiveram contato com a civilização moderna e você vai ver lá todos os pecados presentes naquela civilização. Tenho um conhecido que ele foi missionário entre os Yanomamis e ele saiu lá com os meninos para caçar. E daí o menino estava com um arco e flecha pequeno assim, tal. E de repente o menino pegou assim a flecha e matou lá um pássaro lindo, assim, bem colorido, bem tal. E daí ele perguntou assim, mas por que você fez isso? Ele falou assim, porque ele estava lá. Porque ele estava lá. Percebe? Um menino, uma tribo de índios, que as pessoas, eles são tão puros. Não, não existe isso. Isso é um mito. Salmo 143, 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente, nenhum homem. Romanos 3:10, porque está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso está no próprio Salmo. O pecado corrompe a sociedade, sendo o mal estrutural. Então, por isso que a sociedade é totalmente desestruturada. A sociedade é totalmente corrompida, porque a sociedade ela é corrompida através do homem. Então, uma sociedade feita somente de homens corruptos não dá para dar certo. É igual a igreja, né? Tem gente que fica buscando a igreja perfeita. A igreja perfeita não existe. Ela até existe. O problema é que na hora que você encontra, ela deixa de ser perfeita porque você chegou. Se eu sair aí procurando uma igreja perfeita, na hora que eu chegar lá, ela já deixa. É igual você buscar guardado as devidas proporções, né? É igual você procurar um lugar escuro com farolete, com uma lâmpada. Jamais você vai achar. Por quê? Porque na hora que você chegar com a luz, as trevas vão embora. E a perfeição, a gente busca a perfeição, ela não existe. Por quê? Porque na hora que a gente chega, já acabou a perfeição, porque a gente não é perfeito. E com todos os homens é assim. Eu não estou falando que existe igreja perfeita, irmão. Só estou fazendo aqui uma analogia. Sendo, em essência, egoísmo, o pecado corrompe a sociedade, posto que causa separação entre as pessoas. Isto se observe desde as relações interpessoais até as esferas de poder constituído, seja governos, juizados, militarismo, etc. É um mal que corrompe as estruturas. Então, não são as estruturas que corrompem, não é a sociedade que corrompe o homem. A sociedade, ela é corrompida pelo homem. E é por isso que qualquer governo, por melhor que ele seja, ele é corrompido pelo pecado, porque ele é composto por homens, e os homens são pecadores. O pecado
deprava o homem em sua totalidade. Por isso que chama total depravação. Como sabemos, a pessoa tem 3 instâncias. A intelectual, que é a inteligência. A emocional, a afetividade. E a volitiva, que é a vontade. E em sua constituição, o homem tem 2 componentes. O material, que é o corpo, e o imaterial, que é a sua alma e o seu espírito. O pecado atinge tudo no homem, levando-o à depravação total. Irmãos, aqui é importante a gente lembrar que não significa que o homem é todo depravado, inteiro depravado. Não significa isso. Significa que todos os aspectos da vida do homem está corrompido pelo pecado. Então, a sua parte intelectual é corrompida pelo pecado, a sua emoção é corrompida pelo pecado, a sua vontade é corrompida pelo pecado, o seu corpo é corrompido pelo pecado, a sua alma e seu espírito é corrompido pelo pecado. Irmãos, eu tive a oportunidade de algumas vezes ir como não sei se todos vocês sabem, mas eu profissionalmente eu sou advogado. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ir em penitenciárias, em casas de detenção. E daí, eu fui algumas vezes no dia de visita, em que eles recebem assim, as visitas dos pais, da mulher, dos filhos. Daí, irmãos, aqueles homens assim que cometeram os crimes mais monstruosos. Mais monstruosos. E daí, se você vê a maneira como que eles tratam a mãe, como eles tratam a mulher, como eles tratam os filhos, você fala assim, não é possível que esse homem tenha cometido uma monstruosidade dessa. Sim? Por quê? Porque o homem, por pior que ele seja, ele ainda guarda a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que, mesmo os piores homens, por exemplo, assim, Hitler, ele gostava de artes, gostava de pintura, gostava de música, gostava dos animais, mas ele era um monstro. Por quê? Porque o seu intelecto, a sua emoção, a sua vontade, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estava corrompido pelo pecado, assim como o nosso também está. Entendeu? Então, a total depravação não significa que nós somos 100% depravados. O que significa que 100% de cada parte, de todas as partes, a totalidade das nossas partes, da nossa intelecto, da nossa emoção, da nossa vontade, do nosso corpo e da alma, todos eles estão corrompidos pelo pecado. O pecado atinge tudo no homem, levando-o à depravação total. O pecado na inteligência. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Irmãos, logo no início, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. O pecado na inteligência. O pecado na afetividade. Marcos 7:21. Porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Então, tudo o pecado, a depravação, atingindo os nossos relacionamentos, os nossos afetos. Então, é por isso que os nossos afetos, eles são desestruturados por causa do pecado. O pecado na vontade. Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
É por isso que todos nós temos a escravidão da vontade. Nós somos escravos do pecado até o momento que nós somos libertos por Cristo. Vamos ver mais um vídeo? O texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Onde situa-se esta incapacidade? Ela reside na obstinação da vontade humana. Ó, diz o arminiano, os homens podem ser salvos se quiserem. Nós replicamos: meu querido Senhor, todos nós cremos nisso, mas é precisamente no se eles quiserem onde está a dificuldade. Afirmamos que ninguém quer vir a Cristo a menos que ele seja trazido. Pelo contrário, nós não afirmamos isso, mas o próprio Cristo declara: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Enquanto não quereis permanecer registrado na Santa Escritura, não seremos inclinados a crer em qualquer doutrina da liberdade da vontade humana. É estranho como as pessoas, quando falam sobre o livre-arbítrio, discutem de coisas que eles não têm nenhum entendimento. Ora, diz alguém, eu creio que os homens podem ser salvos se eles quiserem. Meu querido Senhor, de modo algum é esta a questão. A questão é: os homens alguma vez são encontrados naturalmente dispostos a submeterem-se aos termos humilhantes do Evangelho de Cristo? Declaramos sob a autoridade das Escrituras que o homem está tão desesperadamente em ruína, tão depravado e tão inclinado a tudo que é mal e tão oposto a tudo que é bom, que sem a sobrenatural e irresistível influência do Espírito Santo, nenhum ser humano desejará jamais ser constrangido para Cristo. Você replica que os homens algumas vezes estão desejosos, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu respondo: você encontrou alguma vez alguma pessoa que estivesse? De dezenas e centenas, pelo contrário, de milhares de cristãos de diferentes opiniões com as quais tenho conversado, jovens e velhos, jamais tive a sorte de encontrar-me com um que pudesse afirmar que veio a Cristo por si mesmo, sem ser trazido. A confissão universal de todos os verdadeiros crentes é esta: eu sei que se Jesus Cristo não me houvesse buscado quando eu era um errante peregrino do redil de Deus, agora estaria longe, muito longe dele, e amando cada vez mais essa distância. Em consentimento mútuo, todos os crentes afirmam a verdade que os homens não viriam a Cristo até que o Pai que o enviou os trouxesse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O pecado no corpo. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo, ele sentia isso claramente, que o corpo dele exercia uma luta contra o seu entendimento. Então, ele entendia a lei de Deus, mas o seu corpo militava contra o entendimento e o prendia debaixo da lei do pecado que estava nos seus membros. O pecado no espírito humano, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o pecado, ele invadiu o nosso pensamento, o nosso intelecto, os nossos afetos, a nossa vontade, o nosso corpo e o nosso espírito. Todos os aspectos
da nossa vida está influenciado pelo pecado. É por isso que nós não temos nada perfeito. O nosso trabalho profissional não é perfeito. O nosso trabalho para Deus não é perfeito. Os nossos pensamentos não é perfeito. As nossas vontades não são perfeitas. O nosso relacionamento com o nosso esposo ou com a nossa esposa não é perfeito, com os nossos filhos e assim por diante. Porque tudo é contaminado pelo pecado. Depravação total e graça comum. Por depravação total, não se ensina que o homem seja incapaz de qualquer bem. Porque você olha assim, puxa, olha, aquele médico, ele não é cristão, mas ele abençoa tanta gente. Olha aquela pessoa lá, ele não é cristão, mas olha que música linda. Olha aquele artista, olha isso, olha aquilo, olha quanta coisa boa o homem faz. Então não pode ser depravado totalmente. Mas qual a explicação para isso? Por depravação total, não se ensina que o homem seja incapaz de qualquer bem. Visto que a Escritura mostra homens ainda sem salvação fazendo o que é bom e reto, como no caso de Cornélio em Atos 10, antes de receber a visita de Pedro e a salvação. Ou que não seja capaz de ser contemplado pelo Senhor, Mateus 5,45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus lhes concede uma graça chamada comum, para que, mesmo caído, o homem ame, ajude o próximo, produza obras de arte, etc. Contudo, esse bem é relativo. Mesmo ele é pecaminoso. O bem absoluto, espiritual, é impossível de ser praticado pelo homem caído. Percebe? Então, por exemplo, assim, vamos lembrar. Qual que é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Né? Qual é o bem final do homem? Para que o homem foi criado? Qual o objetivo que Deus fez o homem? Qual a resposta? Que o objetivo final do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o objetivo. Qualquer objetivo fora disso é pecado. Então, tudo aquilo que nós fazemos que não seja para a glória de Deus é pecado. Ok? Então, esse bem absoluto aí, espiritual, é impossível de ser praticado pelo homem caído. Então, por exemplo assim, o médico, ele está te ajudando, mas ele não está te ajudando para a glória de Deus. O artista está fazendo uma obra maravilhosa, ele não está fazendo aquilo para a glória de Deus. O cientista, tá lá, ele não está fazendo aquilo para a glória de Deus. Entendeu? Então, pelo fato dele não estar fazendo para a glória de Deus, embora ele esteja fazendo uma coisa boa para a humanidade, mas diante de Deus ela está corrompida pelo pecado também. E essa graça comum, ela faz com que o mundo tenha um certo equilíbrio para que o mundo possa continuar de pé, vamos dizer assim, até o dia que Deus destruir todas as coisas. E tem alguns momentos na história que parece que Deus ele retira essa graça comum, como, por exemplo, no período das guerras, né? Na Primeira Guerra, você vê coisas lá que é difícil de você acreditar que o homem é capaz de fazer aquelas coisas. Tanto na Primeira como na Segunda Guerra, como em qualquer guerra que aconteça. E nós, cada um de nós somos capazes de fazer todas aquelas barbaridades. E nós só não fazemos porque Deus restringe a nossa vontade. Deus impede que a gente faça. Isaías 64, 6a. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aquilo que eu já tinha falado para vocês. Então, tudo que a gente faz, inclusive aquelas coisas que parecem boas, quando ela não é feito para a glória de Deus, mas é feito para as nossas justiças, é como trapos de imundícia. Jeremias 3:23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal.
É uma pergunta retórica, que a gente sabe qual é a resposta. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Não. Ou o leopardo mudar as suas manchas? Então vocês podem fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? A resposta é não. Para encerrar, eu vou colocar mais um vídeo e depois nós vamos orar. E depois da oração, nós vamos encerrar aqui, né? Mas eu vou ficar aqui um pouquinho ainda, para que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou tentar responder, tá bom? Students come up to me all the time after taking the semester in philosophy. There ought to be a rule. You should not be able to talk about philosophy unless you've had more than a semester of philosophy. If you haven't had any, that's fine. Talk away. But if you've had a semester, you are messed up. Be better off just not taking it at all. And they'll come up and they'll say things to me and they thought these things out. And I'm on the campus to talk about these issues and dealing with apologetics, and they want to catch me alone and ask me these questions. And they look at me and they say, I just wanted to ask you that if you believe in a God that is omnipotent and omnibenevolent, then how do you reconcile the issue of theodicy? To which I respond, took a semester of philosophy, right? Well, yes, how did you know? Because if you hadn't, you'd have just said, listen, God's so powerful and so good, how come bad stuff happens? But I'm not going to answer the question until you ask it correctly. Worked on that all week. What do you mean ask it correctly? You're not asking the question properly. What do you mean ask the question properly? It's my question. You can't tell me how to ask my question. I will answer your question when you ask it properly. How do I ask it properly? Here's how you ask that question properly. You look me in my eyes and you ask me this. How on earth can a holy and righteous God know what I did and thought and said on yesterday and not kill me in my sleep last night? You ask it that way and we can talk. But until you ask the question that way, you don't understand the issue. Until you ask the question that way, you believe the problem is out there. Until you ask the question that way, you believe that there are somehow some individuals who in and of themselves deserve something other than the wrath of Almighty God. Until you ask me the question that way, until you flip the script and ask the question this way and say, why is it that we are here today? Why has he not consumed and devoured each and every one of us? Why, oh God, does your judgment and your wrath tarry? When you ask it that way, you understand the issue. When you ask it the other way, you believe in the supremacy of man. How dare God not employ his power on behalf of almighty man? You flip the question around, you believe in the supremacy of Christ. How dare I steal his air? Because the last breath I took, I borrowed it from him. And I'm never going to give it back. When you borrow something and never give it back, you're stealing. So you need to take a moment and get right now. Problem is me. The problem is the fact that I do not acknowledge the supremacy of Christ and truth. The problem is I start with me as the measure of all things. The problem is
I judge God based upon how well he carries out my agenda for the world. And I believe in the supremacy of me in truth. And as a result, I want a God who is omnipotent but not sovereign. If I have a God who is omnipotent but not sovereign, I can wield his power. But if my God is both omnipotent and sovereign, I am at his mercy. Chocante, né, irmãos? Chocante. Graças a Deus que a gente tem um Deus misericordioso, um Deus gracioso, que cumpre as suas promessas, feita lá em Ezequiel, registrada em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém. Ó Pai, nós queremos te louvar porque, através de Cristo, o Senhor nos concede um novo nascimento. Nós podemos nascer de novo em Cristo e temos o nosso coração transformado. Aquele coração que era inimigo, agora se torna um coração aberto a ouvir, praticar e te amar, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos completamente perdidos em nossos delitos e pecados. Que o Senhor possa continuar, Senhor, trabalhando no coração de cada um de nós. E que nós possamos, a cada dia, nos lembrarmos da obra maravilhosa de Cristo em nosso lugar. Porque nós éramos tão corrompidos, tão inimigos do Senhor e do Teu Filho. E o Senhor nos transformou. O Senhor nos chamou para a sua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o que nós vamos fazer agora? Quem vai jantar, quem vai tomar banho vai jantar, vai tomar banho e tal. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, você vai lá embaixo e coloca uma mãozinha aqui, daí nós vamos abrir o seu microfone, e daí você vai fazer pergunta. E fazer pergunta é fácil, difícil é a resposta. Se eu tiver a resposta, eu vou. Então, se você tiver uma pergunta sobre esse assunto, só não perguntar com quem casou Caim, que eu não vou saber. Não estou vendo mãozinha nenhuma ainda. Ah, tem uma mãozinha aqui. Do Fábio. Fábio Alvarenga. Vamos lá, Fábio. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te habilitar para você. Fábio Alvarenga. Aí eu preciso ir aqui, peraí. Fábio Alvarenga, peraí. Cadê o Fábio que sumiu aqui da minha... O Rodrigo depois tem uma pergunta. Cadê o Fábio? Será que o Fábio caiu? Acho que o Fabinho caiu. Vamos lá, Wagner. Depois, se o Fabinho aparecer... Wagner, pode fazer a pergunta. Ô, Walter, paz, tudo bem? Tudo. Tudo. Não, a hora que você falou do arminianismo, que eles creem que pela fé a pessoa é salva, aí eu vim lembrando da questão de Efésios, que fala que a salvação é por fé e é um dom de Deus.
Uhum. E aí eu conheço muito dos irmãos que eu conheço aqui das igrejas, que eles bem que creem nisso, é arminiano. E aí, tipo, meu, por conhecer as escrituras, a pergunta, eles ignoram os textos, né, o Walter? Texto bíblico que eles mesmos pregam, né? Uhum. Então, porque hoje o humanismo ele é tão forte dentro da igreja e por detrás disso tem sempre o orgulho. O homem quer fazer a sua parte. Ele quer comprar Deus de alguma forma. Ele quer merecer a salvação. Esse que é o problema. Então, de alguma forma, o homem quer merecer a salvação. É por isso que ele tem dificuldade em aceitar essas coisas. Mas é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Ai, Ah, assim, Walter, por ignorar a escritura, pode considerar assim, eu não sei se posso ter essa pergunta, mas pode se considerar uma heresia por ignorar essas partes ou não? O pensamento meu tá mas errado. o fato da pessoa ser ignorante ou não, isso não minimiza o fato de ser heresia. Heresia é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tá bom. Então, a ignorância não o exime de não ser herético. Em Romanos capítulo 1, vai falar que os homens são indesculpáveis, porque eles poderiam enxergar essas coisas através das coisas que foram criadas. E daí, porque o problema não é quando a pessoa é ignorante e você vai conversar com ela e ele age com uma humildade e fala assim, não, eu vou estudar isso e vou procurar. O problema é que a pessoa se revolta e daí ele vai buscar texto para comprovar aquilo que ele acredita. Isso é comum. Ao invés dele abrir mão daquilo que ele sabe e ir sem preconceito para as escrituras, ele vai nas escrituras para buscar coisas para justificar aquilo que ele acredita. É comum isso. Ok? Ok, obrigado. Rodrigo Mazola. Vamos lá, Rodrigo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Eu sempre tive muita dúvida, né? Agora foi tudo muito esclarecido. Eu gostaria só que você me ajudasse a interpretar dois versículos, olhando à luz do calvinismo, né? Isaías 6:10 e João 12:40. Os dois dizem mais ou menos a mesma coisa. E é algo que eu venho colecionando ao longo do tempo para entender. Eu sempre Então lê para tive mim, essa porque... dúvida. Então você Tá. lê para mim, porque eu não sei de cor. Deixa eu pegar aqui. Ó, João 12:40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. E Isaías 6:10. Então disse-lhe, vai, diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos para que não venha a ele, ver com os olhos, ouvir com o ouvido, entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, na realidade, o texto original aí é esse de Isaías, o comissionamento de Isaías, que Isaías ele tem a visão da glória de Deus, e daí tem a pergunta, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E daí ele fala, vai, endurece o coração desse povo, para que eles não ouçam, não tenham os seus corações convertidos e não sejam salvos. Daí, Jesus, lá, registrado em João, Jesus vai se referir a essa profecia, como cumprimento dessa profecia. Então, é que amanhã não, na próxima aula, nós vamos falar sobre a eleição incondicional e nós vamos entrar mais profundo nisso daí, mas eu não quero deixar você sem resposta. Na realidade, funciona assim. Aqueles que pertencem a Deus, ele tem os seus corações transformados para que eles possam atender ao chamado de Deus e serem convertidos, e aqueles que não pertencem a Deus, eles têm o seu coração endurecidos para que eles não recebam o evangelho e não creiam e não sejam salvos. Entendi. Ok? Mas isso na eleição incondicional nós vamos estudar com mais profundidade. Ok? Tá bom. Obrigado. Wagner, agora... Não, Wagner já perguntou, né?
Mais Já. alguém tem uma levantada? Ricardo? O Ricardo vai fazer pergunta só para me derrubar. Ele sabe mais do que eu. Ricardo, eu não estou conseguindo habilitar. Eu não estou conseguindo habilitar o seu. Vai. Fala, Ricardo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora, pastor? Não, estamos ouvindo, sim. Não, na verdade eu queria só perguntar a respeito como você enxerga então a questão de John Wesley. Como que eu enxergo? Eu não enxergo porque ele não está mais vivo. É. Não, na realidade. Não, é verdade. Eu tô perguntando não para causar polêmica, mas é só para. Eu sei. Mas, na realidade, às vezes a pessoa, ele fala uma coisa, ele sustenta uma coisa, mas a sua vida prática é diferente. Muitas pessoas dizem que John Wesley, ele era um calvinista confuso. Se você vê o diálogo de Wesley com Simeon, você vai perceber lá que Wesley, ele confiava somente em Cristo. Ele não era um arminiano típico desse que a gente encontra, que ele confia nele. Então, o que eu prefiro pensar sobre Wesley é que Wesley era um calvinista confuso. Tá bom? Boa, muito boa. Então, tá bom. Lincoln ou Camila? Não sei. Quem que vai fazer a pergunta? Lincoln ou Camila? Sou eu, pastor. Tá me ouvindo? Lincoln. Queria fazer uma pergunta. Eu vi comentários sobre Adão e Eva. Ó, tá picotando o seu som aí, tá picotando. Peraí. Repete. Será que caiu a conexão deles? Oh, Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Oi? e agora, melhorou? Melhorou. Tá. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Acho que a sua conexão tá fraca, né, Lincoln? Tá, Você não então. quer fazer... Você não quer escrever, Rodrigo? Ou Lincoln, você não quer escrever sua pergunta? Tá, vou escrever minha pergunta aqui no chat. Tá. Daí, Tem mais alguém com a mão levantada aí, enquanto o Lincoln escreve a pergunta dele? Que bom que ninguém... Ó, quando ninguém tem pergunta, ou é sinal que entenderam tudo, ou é sinal que não entenderam nada, que nem pergunta não dá para fazer. Eu espero que seja a primeira alternativa, viu? Alexandre. Depois da Renata. Vamos lá, Alexandre. Eu gostaria de saber se o homem regenerado, ele deixa a depravação total, ou seja, já não faz parte mais da sua vida. No processo de santificação. Então, vê só, o homem regenerado, ele passa a ter a inclinação pelas coisas boas, pelas coisas de Deus, mas sempre a gente precisa lembrar que a gente ainda está preso à nossa natureza caída, a gente sempre está preso, a gente só vai estar livre inteiramente do pecado quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, quando nós tivermos o nosso, na ressurreição, que nós teremos o nosso corpo regenerado, glorificado, então daí nós estaremos livres inteiramente do pecado. Mas, até no processo de santificação, que nós vamos estudar lá na perseverança dos santos, Deus é que está presente na nossa santificação. Então, até a nossa santificação não é algo que nos pertence, é algo que pertence a Deus. Por quê? Porque todas as coisas é para a glória dele. Então, até naquilo que nós fazemos para louvá-lo, é graças a ele, foi ele que preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ok? Ok. Eu estou aqui com o capítulo 13 aberto da Confissão de Fé, né? E ela enfoca e direciona justamente para isso. Obrigado, Alexandre. Renata, você ia fazer a pergunta, Renata?
Oi, pastor. Eu tô vindo, né? Acabei na verdade, me afastar de uma igreja pentecostal, né? E arminianos. E tem relação, assim, essa visão arminiana com o fato de no neo não, pentecostalismo aí no caso, eles não são neo, mas de ter tantas práticas assim, tipo, eu recebo a bênção, eu determino, tem a ver com essa visão. Porque, vê só, é centrada no homem. O É. arminianismo... Agora, depois, Renato, eu vou falar uma coisa aqui. Uhum. Alguns irmãos que já são um pouquinho mais antigos, eles vão entender. E depois você vai compreender isso um pouquinho mais. Tá. Você vai ver que hoje já não existe mais esse arminianismo clássico que a gente viu hoje. Hoje, na realidade, o que as pessoas creem em geral é uma heresia chamada semipelagianismo. O que é o pelagianismo? Você já ouviu falar nesse termo, pelagianismo? Não, vou até anotar. Peraí. Pode falar, eu vou só anotar. O pelagianismo, ele foi uma heresia da época de Agostinho. Pelágio, ele debateu com Agostinho, enquanto Agostinho ele pregava o pecado original, a depravação total, Pelágio, ele pregava o seguinte, que o homem nascia neutro, que Cristo morreu pelo pecado de Adão, pelo pecado natural. Então, a partir do momento que Cristo morreu pelo pecado natural, nós não nascemos mais pecadores, nós nascemos neutro. Então, nós teríamos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Isso é chamado pelagianismo, uma heresia. E tanto a Igreja Romana, como a maior parte das igrejas evangélicas, não somente pentecostal, mas as batistas e grande parte das igrejas históricas, como a metodista, elas são semi-pelagianas, porque elas acreditam muito nisso, de que o homem tem capacidade de fazer o bem ou o mal. Entendeu? Tá. Então, tá. Essas coisas que a gente vê nas igrejas pentecostais e mesmo batistas e tal, esse negócio do apelo, por exemplo, de que você pode, se você quiser, tudo isso é um resultado do arminianismo, porque o homem está no centro do evangelho e não Cristo, e não Deus. Ok? Entendi. Mas Obrigada. à medida que você for avançando, você vai compreender melhor essas coisas. Deus quiser. Obrigada. Obrigado a sua pergunta. Rodrigo Santiago. Não, Rodrigo Fernandes. Qual a pergunta, Rodrigo? Ô, Walter, o Arminius aí, ele tem texto que ele consegue debater sobre uma coisa e outra? Como que ele tirou da onde essas coisas de que Deus faz a parte dele e o homem... Rodrigo, você vai discutir até hoje com as pessoas? A pessoa, ele, por exemplo, ele pensa assim, se Deus deu um mandamento, é porque ele sabia que você tinha capacidade de cumprir o mandamento, por exemplo. Ele falou assim, Deus seria louco se ele te desse o mandamento e você não tivesse capacidade. Então, eles pegam o texto fora do contexto, e daí, texto fora do contexto, você faz qualquer coisa, qualquer heresia. Mas não tem, então, ele não achou alguns textos e em cima daquilo ele... Claro, ele fez claro. Não tem texto. Não tem doutrina na Bíblia para você acreditar em qualquer coisa. Não existe isso. Ok? Vamos lá, a pergunta do Lincoln. Na Confissão de Fé Batista define que o homem teve livre-arbítrio. Em seguida, se tornou escravo do pecado após pecar. Inevitavelmente, comeu-se do fruto, o qual não seria possível conhecer demais atributos de Deus como justíssimo, misericordioso, não caísse. Então, o livre-arbítrio no Éden poderia ser uma ilusão ou poderia ser refutado até mesmo na Confissão de Fé Batista. Gostaria que dissertasse. Irmãos, a Confissão de Fé Batista, ela não é inerrante. Inerrante é a palavra de Deus. Eu, particularmente, essa é a minha opinião. Eu acho que o homem nunca teve livre-arbítrio. Então,
esse negócio de... A Bíblia não fala se Adão tinha livre-arbítrio ou não. A Bíblia não fala. Não tem. Então, muita gente acha que ele tinha. Eu, particularmente, acho que não tinha. E tem várias coisas na Confissão de Fé Batista que, embora ela seja muito boa, mas, por exemplo, lá na Confissão de Fé Batista, declara que as crianças vão ser salvas. Mas isso não está nas Escrituras. Ou que o Papa é o anticristo, que pode ser que seja, mas não tem. Então, percebe? A Confissão de Fé é uma interpretação daqueles homens a respeito das Escrituras. Ok, Lincoln? Obrigado, pastor. Oi? Obrigado. Rodrigo, você tem mais uma pergunta, Rodrigo Mazzola? Tem assim, com tantos pastores arminianos tão genuinamente interessados em Cristo e no Evangelho, como Deus permite a existência deles? Como esses caras estão aí ainda? Ué, você não lê lá nas Escrituras, lá os fariseus e os saduceus, você pensa que esses homens não eram sinceros? Eles guardavam todos os mandamentos, eles davam dízimo de tudo, eles cumpriam a dieta religiosa, as festas religiosas, as datas religiosas. Eles eram muito mais espirituais do que qualquer um de nós. E, no entanto, a justiça própria não vale nada. As nossas melhores justiças são como os trapos do imundo. Eu te recomendo você ler um livro do Martin Lloyd Jones, chamado assim, Sinceros, mas Errados. É um livrinho pequenininho, mas é maravilhoso. Sinceros, mas errados. Então, a sinceridade, se você for ver lá em Romanos capítulo 10, a sinceridade não vale nada. O que vale é uma fé em Cristo sincera. Tudo que é sinceridade fora de uma fé sincera em Cristo não tem valor nenhum diante de Deus. Deus, ele aceita a fé sincera em Cristo. Fora disso, é trapo do imundo. Alguém tem mais alguma pergunta? Pastor, é só um complemento disso que está sendo dito. O próprio Paulo, né, diz, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos 10. Né? Por quê? Porque eles quiseram estabelecer a sua própria justiça e eles desprezaram a justiça que vem de Deus. Então, quando a gente quer se salvar por aquilo que nós vivemos, nós estamos falando assim, Senhor, eu não quero a solução que o Senhor deu. Eu rejeito a solução que o Senhor deu. Ou a solução que o Senhor deu não é perfeita, eu preciso complementar com alguma coisa. Isto é gravíssimo. Mais alguém? Se não, vamos nos despedir. Vou abrir o coisa para a gente se despedir. E amanhã... não, a Jéssica parece que quer fazer... Jéssica, você quer fazer uma pergunta? Então vamos lá, Jéssica. Pastor, no caso, quando a gente vai lá para Adão, Deus criou todas as coisas e ele permitiu que Adão caísse. No caso, ele teria também criado o mal para que Adão caísse? Entendeu? Eu entendi. Essa pergunta aí tem uma discussão de 2000 anos, ou desde que o homem existe, e ninguém tem resposta. A única coisa que a Bíblia diz é que Deus criou todas as coisas, ele criou as trevas e criou a luz, e criou até o ímpio para o dia do mal, e criou Satanás, e criou todos os espíritos maus. É isso que diz a palavra de Deus. Daí você deduz. Ai,